do ano C. Hoje a nossa aula é sobre língua falada e escrita, ok? Vocês já estudaram, né, na aula em casa, pela televisão, pelo YouTube, sobre esse assunto, ok? Isso daqui vai ser só um resumo do que vocês já estudaram, tá bom? Vamos lá? A língua. A língua ela é um código verbal composto por regras. Aos falantes de uma mesma comunidade, o exemplo é a nossa língua portuguesa. Por exemplo, aqui no Brasil nós utilizamos a língua portuguesa, entendeu? Então, enquanto eu estou falando, você consegue me entender, não é? E como assim ela é composta por regras comuns? Por exemplo, se eu disser a frase, a menina está bonita, você consegue me compreender? Você consegue entender o que eu falei? Agora, se eu falar, bonita está a menina, ou melhor, bonita menina está, assim, se você for parar para analisar, você vai conseguir entender o que eu quis te passar. Porém, ela está totalmente fora de ordem, entendeu? Não há uma regra aí, né? A língua ela tem duas modalidades, tá? Ela tem a sua representação fônica, que o som é o som da voz, e ela tem a representação gráfica, que é através da escrita, tá? Lembra daquele assunto, letras e fonemas, que eu expliquei para vocês? É parecido com esse assunto, tá? Então, como assim representação fônica? É a linguagem, ela vai sair o quê? Da tua boca, é o som que a tua voz faz. E ela forma o quê? A famosa língua falada. Já na representação gráfica, né, essa língua ela vem através do quê? Da escrita, é aquilo que você vai escrever, ok? Que ela vai formar o quê? A língua escrita. Então, a língua ela tem duas modalidades, representação fônica e representação gráfica, tá? Mais conhecidos como língua falada e língua escrita. A língua falada, vamos lá. Língua falada ela é algo espontâneo, né? Ela é algo natural. Então, quando você está falando, né, com alguém, assim, você não para pensar, né, no que você vai falar. Não, peraí, deixa eu formular isso aqui primeiro antes de eu falar. Não, é algo espontâneo, é algo natural. Que quando você está conversando, você vai, o quê? Vai falando ali naturalmente, tá bom? E ela tem também, ó, os interlocutores estão presentes, tá? Numa conversa, por exemplo, aqui, ó, tá? Elas estão conversando, elas estão gesticulando, né? Aqui, acompanhada pelo tom da voz, algumas vezes por mímicas e fisionomias. Geralmente, quando você conversa, você sempre articula alguma coisa, né? Geralmente, as pessoas articulam as mãos, estão falando e estão mexendo, né, as mãos. Por exemplo, e como assim pelo tom da voz? Geralmente, quando você está espantado com alguma coisa, o tom da tua voz é de uma certa maneira. Quando você está com raiva, teu tom é outro. Quando você está feliz, o tom da sua voz também é outro, tá? A língua falada ela tem dois níveis. O primeiro nível é a linguagem coloquial popular. Como assim? É a fala do teu dia a dia, tá? Por exemplo, quando você está conversando com os amigos, né? É a linguagem coloquial. Quando você está conversando com algum familiar também. Na linguagem coloquial também surgem as gírias, né? Geralmente quando nós estamos conversando com os amigos, né? A gente sempre fala tipo assim, demorou, e aí, como é que tá? E o nosso Telés é mano do céu, entendeu? Então essa é a linguagem coloquial, a linguagem popular, é a nossa fala do dia a dia. Na linguagem coloquial, geralmente a gente não segue uma regra para falar, né? A gente vai falando e vai surgindo gírias e vai falando. Já na linguagem, né? No segundo nível aqui, ó, na linguagem formal oculta, nós temos que ter o quê? Maior cuidado com a fala. Por quê? Porque ela obedece às regras gramaticais, tá? Então, os exemplos da linguagem formal oculta. Por exemplo, aqui, ó, é num debate,
entendeu? Você não pode falar no debate tipo assim, e se aquilo demorou, Telésio, mano do céu. Você não pode falar isso, entendeu? Você tem que seguir as regras gramaticais, falar as palavras do jeito que elas devem ser ditas, tá? Numa entrevista jornalística também, numa entrevista de emprego, entendeu? Na apresentação de um trabalho, tá? Geralmente eu cobro muito isso dos meus alunos, né? Tem que saber articular bem, tem que saber falar direito, ok? Então vamos lá. Então, ó, há essa diferença, né, da coloquial para formal. A coloquial é aquilo que você fala no seu dia a dia, ela não precisa obedecer uma regra. Já a linguagem formal, ela já precisa obedecer uma regrinha, ok? Sobre a língua escrita. A língua escrita ela é formal, né? Ela é composta por um sistema mais disciplinado e rígido. Como assim, professora? Na língua escrita, geralmente a gente não pode falar do jeito como nós falamos, escrever do jeito como nós falamos, né? Então, assim, o correto é nós escrevermos da maneira que deve ser escrita, entendeu? Por isso que ela é composta por um sistema mais disciplinado e rígido. Por exemplo, a palavra porquê, né? Porquê se escreve P-O-R-Q-U-E, porquê? Mas geralmente a gente escreve somente as letras PQ, entendeu? É correto, professor, escrever dessa maneira? Não, não é correto, tá bom? Por isso, ó, que ela é composta por um sistema mais disciplinado e rígido, tá? A linguagem escrita, ela também é o que? Ela é artificial. Por que artificial? Porque quem veio primeiro foi a linguagem falada, tá bom? Depois que veio a escrita. E ela é passada também, ó, de geração em geração. Como assim? Quando você inicia a escola, lá na educação infantil, a professora, ela já dominava a linguagem escrita, então ela passou para você, ela te ensinou como era essa linguagem escrita. Por isso que ela é passada de geração em geração. Tá ok? Diferente da falada. A falada ninguém te ensina, né? Você vai aprendendo sozinho, escutando e vai aprendendo a falar, não é mesmo? Já a escrita não. Alguém ali, ó, ela vai te ensinar a escrever, tá? E o lado bom da linguagem escrita é que ela pode guardar informações, diferente da linguagem falada. O que você fala, o vento leva. O que você escreve, não. Tá ali, ó, tá escrito. Um exemplo disso é a Bíblia, é os livros, ok? A linguagem escrita, ela também tem 2 níveis, tá? Ela tem o nível coloquial, que é o informal, e o nível formal. Lembra que a linguagem falada, ela também tinha o nível coloquial e o nível formal, não é? Então, o coloquial é aquilo que não precisa seguir uma regra. Mas, professora, a senhora falou que é errado, né? Realmente, é errado. Porém, nem sempre a gente escreve da maneira correta. E existem locais para isso. Existem locais que eu posso fazer isso. E um desses locais, por exemplo, é numa mensagem do WhatsApp, né? Numa mensagem do WhatsApp, você pode colocar uma gíria, você pode abreviar uma palavra, por exemplo, o famoso PQ, cadê, né? Não me recordo de outros, mas existem outras coisas que a gente escreve. Numa carta também é algo informal. Na mensagem no Instagram, na mensagem no Facebook, numa mensagem de texto para algum colega, entendeu? Isso sim é uma linguagem escrita coloquial, é algo que você não necessariamente não precisa seguir uma regra, até porque você está conversando com uma pessoa próxima, entendeu? Então, a coloquial é quando você conversa assim com uma pessoa próxima ali de você, tá ok? Já na linguagem escrita formal, ela já segue uma regra, ok? Por exemplo, aqui, ó, o Aurélio. Nunca que você vai encontrar um pequeno Aurélio. Você vai encontrar o porquê.
entendeu? E das diferentes maneiras ainda, que existem 4 maneiras de ser escrito por quê, né? Numa reportagem de um jornal, também é algo mais formal, é uma coisa mais séria. Numa receita, tá ok? Numa receita também é uma linguagem escrita formal, né? O médico jamais pode sair escrevendo coisas assim da maneira como ele fala. Não, ele tem que escrever corretamente, entendeu? Que o farmacêutico ele precisa saber o que está escrito ali, ok? E assim, em resumo dessa aula toda, né, que vocês já assistiram e eu estou passando novamente aqui, a língua escrita, ela é diferente da língua falada, não é mesmo? A língua falada é algo do som da tua voz, entendeu? E a língua escrita é algo que você vai utilizar o que? A representação gráfica, tá bom? Língua falada e língua escrita também existem 2 níveis, né? O nível coloquial e o nível formal. No coloquial, né, como eu já disse, é algo que você fala no dia a dia, né? Isso na língua falada. Na língua escrita é numa mensagem de texto, é numa mensagem no WhatsApp, né? E o nível formal, por exemplo, na linguagem falada, é num debate, é numa apresentação de trabalho, é numa apresentação de emprego, numa entrevista de emprego, entendeu? Onde você precisa falar corretamente, entendeu? Utilizar as palavras corretamente, sim. Não pode dizer pera, tô, não, é espera, estou, aqui, ali, falar a palavra corretamente, né? E o nível formal da escrita é você escrever corretamente, entendeu? Utilizando a regra gramatical das palavras, né? Do emprego das palavras, tá ok, gente? Então, olha só, por hoje é só isso aqui. Espero que vocês tenham entendido. Se alguém ficou com dúvida, espero ter tirado a dúvida de vocês. Qualquer coisa me chamem, tá bom? E agora vocês irão exercitar, tá bom? No formulário Google.